Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Nós, mais uma vez, finalmente a minha dor de cabeça passou e agora a gente vai meter a mão na massa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou e deixa aqui na nossa aba de comentário, porque isso está aí justamente para isso, é para você escrever principalmente a sua sugestão para melhorarmos o nosso canal. Mas agora temos 1h30 amanhã, 26 de maio de junho de 2024, temos Amazonas contra Curitiba. 12ª rodada, o oitavo contra o 17º colocado da tabela classificativa da Série B do Brasil, onde encontramos o Amazonas, que vem com um histórico de duas vitórias, um empate e 2 derrotas, marcou 4 golos e sofreu 4, vai enfrentar o Curitiba, que vem com um histórico de 3 vitórias, um empate e 1 derrota, marcou 9 e sofreu 3. Não há confrontos diretos. Temos aqui um Amazonas em dados complementares que não venceu 7 dos últimos 8 jogos e teve menos de 2,5 gols em 3 dos últimos 4, ao passo que o Curitiba também não venceu 4 dos últimos 5 e tiveram todos menos de 2,5 gols em 7 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos 3.75. O primeiro número do nosso ID é o número 7, como de costume, e dito isto a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas da manhã temos Chile contra a Argentina, a segunda rodada do grupo A, é o primeiro contra o terceiro colocado, onde a gente vai encontrar um Chile que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 2 golos apenas e sofreu 4. A Argentina vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, marcou 12 golos e sofreu 2. Vai aqui em confrontos diretos, onde encontramos uma Argentina que venceu 2 vezes, teve 3 empates, e o Chile não venceu nenhuma vez. E em dados complementares temos o Chile, que ganhou ou empatou 6 dos últimos 7 jogos, teve mais de 2,5 gols em 3 dos últimos 4. Chile marcou primeiro em 3 dos últimos 4, já a Argentina venceu 3 dos últimos 3 jogos e em confrontos diretos a Argentina ganhou ou empatou em 6 dos últimos 6 jogos e teve menos de 2,5 gols em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em Argentina ganha ou empate. Desta feita, o nosso segundo número do ID é o número 6 e agora a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas temos Ucrânia contra a Bélgica, a terceira rodada do grupo E. Estamos aqui diante do segundo contra o último colocado, que é a Ucrânia, onde vamos aqui constatar uma Ucrânia que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 6 golos e sofreu igualmente 6. Vai enfrentar a Bélgica, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 11, sofreu 4 e não tiveram ainda confrontos diretos recentemente. Dados complementares, encontramos uma Ucrânia que venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2,5 gols em 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e a Ucrânia sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4. Ao passo que a Bélgica ganhou ou empatou 14 dos últimos 15 jogos, Bélgica marcou o primeiro em 7 dos últimos 9 e Bélgica venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos 3.75. O terceiro número do nosso ID é o número 1. Desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas temos Geórgia contra Portugal, grupo F, terceira rodada. Temos aqui Portugal, que ocupa a primeira posição, contra a Geórgia, que é o último classificado do grupo. A Geórgia vem com um histórico de 1 vitória apenas, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 5 gols e sofreu 7. Vai enfrentar Portugal, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate, 4 vitórias, 0 empate, 5. Estou muito baralhado nesse jogo. Perdão.
Portugal vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota. Assim que está certo, marcou 14 golos, sofreu 3 golos, sofreu 5 golos, assim que está certo. Não tem confrontos diretos recentes, onde tivemos uma Geórgia em cuidados complementares que ganhou e empatou 5 dos últimos 6. Portugal venceu 11 dos últimos 12 e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Portugal marcou primeiro em 11 dos últimos 12 jogos em que esteve envolvido. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Portugal ganhou empata. O nosso quarto número do ID é o número 5 desta feita. A gente vai pular então para as análises e dos palpites do jogo seguinte. 23 horas, temos então aqui Botafogo contra Bragantino, a 12ª rodada da Série A do Brasil, é o quarto contra o sexto colocado, onde encontramos aqui um Botafogo que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 6 golos e sofreu 4, vai enfrentar um Bragantino que teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 8 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos tivemos Botafogo que venceu 3 vezes, teve 2 empates e teve apenas 0 vitórias para o Bragantino. Então, dados complementares, Botafogo ganhou e empatou 9 dos últimos 10 jogos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos, ao passo que o Bragantino ganhou e empatou em 3 dos últimos 4 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, ao passo que teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Já nos confrontos diretos, Botafogo venceu em casa em 4 dos últimos 5 jogos, Botafogo ganhou e empatou 9 dos últimos 10, teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos e Botafogo marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida, eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, pena que ele é muito imprevisível. Podemos ver aqui um Botafogo que ganhou 4 vezes, ganhou 3 vezes, empatou 1 e perdeu apenas 1. Vai enfrentar o Bragantino, que vem com um histórico de apenas 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Botafogo dentro de casa muito forte, perdeu apenas 1 vez contra o Bahia, e o Bragantino fora de casa ganhou 2 vezes, perdeu 2 e empatou 1. Então, para essa partida a gente vai ficar com Botafogo ganha ou empata, porque ele vai jogar em casa, tem um fator favoritismo em cima dele. Então, o nosso quinto número do ID é o número 2 desta feita. A gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 23 horas, temos então aqui Equador contra Jamaica, Grupo B, rodada segunda, é o terceiro contra o quarto colocado da tabela classificativa, ou seja, ainda não pontuaram, fizeram um jogo e perderam os dois. Os dois perderam estes jogos e vamos aqui ver o nosso Equador, que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, marcou 6 golos e sofreu 10. Vai enfrentar o Equador, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empate e 2 derrotas, marcou 4 golos e sofreu 8. Confrontos diretos, temos o Equador levando a melhor em 3 dos últimos 3 confrontos, a novidade até para mim também. Dados complementares, temos o sistema lento, que graças a Deus já voltou, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6 jogos, o Equador teve ambas marcas em 4 dos últimos 6 jogos e Equador marcou primeiro em 5 dos últimos 7 jogos, ao passo que em confrontos diretos Equador ganhou ou empatou em 3 dos últimos 3 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos 3.75. O sexto número do nosso ID é o número 9 desta feita. A gente vai pular em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 26 de junho de 2024. Muito bem, cá estamos nós com os nossos jogos finais do dia 26 de junho de 2024, onde encontramos então aqui 2 horas Chile contra a Argentina. A gente fica com a Argentina ganha, empata e menos de 4.5. Vejo um Chile muito fraco, não acredito que vá vencer. Claro, o campo é
o campo é quadrado, a bola é redonda, tudo pode acontecer, mas a Argentina vem com um potencial muito maior, um histórico mais significativo, então a gente fica nessa. A Argentina ganha um empate em menos 4,75. E Portugal, a combinação é a mesma. Geórgia, cara, o único jogador referência desta equipa é o Kvaratskhelia, do Nápoles, que também não está na sua melhor forma, e Portugal está cheio de estrela, mas justamente porque Portugal está cheio de estrelas é que eu fico com ganho empata e menos 4,75, porque Portugal ainda está a renunciar o líder em campo, que é o Cristiano Ronaldo. Estão a tentar subsair sem ele, então isso faz com que eles não marquem muitos golos, porque todo mundo lá quer meter golos. João Cancelo, João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e assim sucessivamente outros jogadores que não estão a ver ainda com bons olhos continuar na mesma equipe que Cristiano Ronaldo. E você que é adepto do Cristiano Ronaldo, deixa aqui nos comentários o que está a achar da campanha do Cristiano Ronaldo, sendo que ele está com 38 anos. Então, por isso mesmo, por causa dessa complicação, Portugal pode até ganhar ou empatar, mas marcar tantos golos assim, 5 nessa partida, não vejo. Então, vamos ficar com essa combinação mesmo, igual da Argentina. Portugal ganha o empate em menos 4,75. E para complementar o nosso bilhete, sair um bocado do habitual, temos Ucrânia contra a Bélgica. Vamos só tirar menos de 4,75, ou seja, não queremos 5 golos nesse jogo. Os 3 jogos, nenhum deles pode ter 5 jogos, e a gente obteve uma odd de 1,78, claro, né? De vez em alguns estão habituados a ver 1,50, raramente 1,60, mas quando dá, a gente faz mesmo alguma coisa. E hoje deu para fazer isso, deu para tirar 1,78. E desta feita, o último número do nosso ID é o número 7. E agora vamos partir então em tela cheia para finalizar. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Deixa o seu comentário ali em baixo, e essa aba de comentários está ali justamente para isso, principalmente se for uma sugestão para alguma coisa, melhorarmos o nosso canal, porque a gente faz de coração por si e para si, e também por nós, claro, não é? Agora despedimos-nos na esperança de nos ver amanhã às 15 horas. A partir de amanhã vamos voltar a publicar os palpites às 15 horas. Então é isso. Para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banco, que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.